Começamos o primeiro Web Social BR. Me desculpem o atraso protocolar, nem é protocolar, atraso protocolar é 15 minutos, passou um tempinho, mas foram algumas questões técnicas que precisaram ser resolvidas. Esse evento está sendo totalmente transmitido apenas no Fediverso, não está passando por nenhuma Big Tech aqui, queria só confirmar isso com vocês. Eu queria chamar para a mesa aqui a Renata Miele, do CGI, Comitê Gestor da Internet, e o Marco Konopak, falei correto? O nosso querido Marco Amarelo, da SECOM, ativista, e a Renata, pesquisadora, jornalista. A gente começar. E também do MCTI. Que está aqui. E também nossa anfitriã, apoiadora e várias coisas, várias formas de apoio que está dando aqui para a gente. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Marco. A gente vai fazer uma mesa de abertura relativamente rápida para começar aqui esse evento, que é um evento extremamente importante para a consolidação do que a gente acredita e espera que seja o futuro das mídias sociais no Brasil e no mundo. A gente vai já demonstrar isso com uma série de especialistas, pesquisadores, gestores que fazem parte que constroem essa tecnologia todos os dias de pessoas para pessoas. Eu queria iniciar agradecendo, né, o nosso apoio do IBRAM, né, museu, o Instituto Brasileiro de Museus, a Pop Solutions, cooperativa digital, que está apoiando esse evento aqui, e o NIC BR, CGI BR, que estão fazendo esse apoio maravilhoso aqui desse evento, um evento pioneiro sobre uma tecnologia de extrema importância para a sociedade da informação, e também o MCTI, né, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que está colocando toda à disposição essa estrutura que a gente está fazendo aqui, e tem várias organizações apoiadoras também do evento, que estão no nosso site websocial.org.br. Queria também mencionar o pessoal que tá apoiando nas campanhas do Apoia-se também, o Anderson, da Verdes Locadora, e a Isabela, a gente fizeram um apoio bacana, todo mundo está ali no Apoia-se também está apoiando, muito obrigado para você por esse apoio. Preciso mencionar também o trabalho do GT da Alquimídia, Associação Cultural, que está realizando esse evento, né? O Caio Carrara, Ricardo Oliveira, o Thiago Ferreira e o Tom, nosso garoto da Activity Pub. Valeu, Tom, por esse empenho todo. Todos vocês fazem um grande trabalho na Alquimídia. Ingrid Bezerra, que está aqui cobrindo para a gente, para as redes proprietárias e Fediverso, e diretoria da Alquimídia também, que dá todo o suporte necessário para que a gente consiga fazer esse tipo de evento. Tatiane, Rafael e Eloá, muito obrigado. E vamos começar, né, falando aqui sobre isso. Meu nome é Thiago Escárnio, Thiago Gonzaga, mais conhecido nas redes como Thiago Escárnio. Eu coordeno a Alquimídia, primeira organização dedicada ao fortalecimento das mídias sociais federadas no Brasil. A Alquimídia começou em 2002 como uma organização voltada para a democratização dos meios de comunicação, Renata, lá no FNDC, os comitês, TV comunitária, rádio comunitária, era a nossa luta. Depois a gente se voltou para a cultura digital, porque a gente sempre fez o elo de cultura e comunicação, e nos últimos 8, 10 anos passou a se dedicar, principalmente nos últimos 8, 5 anos, especificamente ao Fediverso, porque a gente considera uma bandeira estratégica fundamental para a redistribuição da internet, porque ela oferece alternativas às mídias sociais proprietárias para que as pessoas tenham autonomia e para criar suas próprias redes sociais, para terem suas próprias redes sociais ou ocuparem redes e mídias sociais que não dependam das big techs. Então, a gente vai ter uma série de painéis, debates. Queria agradecer também todo o pessoal representante que está aqui das instâncias, e já dizer de antemão que esse é um primeiro evento, nós trouxemos pessoas que vão dar aspectos gerais do Fediverso e representam instâncias estratégicas. Vocês vão ouvir falar muito dessa palavra instância. Instâncias são comunidades, daqui a pouco eu e o Fred vamos falar um pouco melhor sobre isso. Instâncias são comunidades online, comunidades mantidas por pessoas para pessoas, algumas até por movimentos sociais e também por instituições, mas a grande maioria das redes sociais do Fediverso são mantidas de pessoas para pessoas. E eu queria agradecer também o pessoal, os representantes dessas instâncias que estão aqui. Só de ver as pessoas aqui se cumprimentando pessoalmente, presencialmente, já ganhei o dia. Confesso que eu estou muito contente de fazer esse link. Quando me perguntaram sempre qual era a minha atividade principal, eu sempre dizia produtor de links. Eu continuo sendo isso, um produtor de links. Então, eu já estou muito satisfeito de ver o que eu acabei de ver na minha frente aqui, as pessoas, os avatares se materializando. Então, vou agora passar para a Renata, dar nossas boas-vindas. Muito obrigado já de novo, Renata.
Obrigada, Thiago. Bom dia, pessoal, a todos que estão por aqui, que estão acompanhando online. Bom dia, Marco. Primeiro queria dar as boas-vindas, espero que vocês tenham um bom dia de trabalho aqui hoje, discutindo um tema que, para nós do MCTI, mas também para nós do Comitê Gestor da Internet, é um tema muito relevante, que é a busca de alternativas reais ao monopólio privado das plataformas de rede social, que se estabeleceu na sociedade contemporânea, né. O Comitê Gestor da Internet tem feito essa discussão já há bastante tempo, né. Nós temos, não só no pleno do CGI, mas nos eventos promovidos pelo CGI, essa é uma temática que sempre comparece de forma, direta ou explícita, eu diria assim, muitas vezes, ou às vezes de forma indireta nas outras discussões que são realizadas. Então já tivemos debates sobre isso nos fóruns de governança no FIB, né, que é o fórum da internet brasileira e que a gente reúne aí a comunidade e a sociedade brasileira para discutir os temas de fronteira, da internet e do digital. Então, em algumas edições do FIB, esse tema já compareceu, em sessões, em workshops, em discussões. Também, em outras oportunidades, eu acho que na consulta pública que nós fizemos sobre regulação de plataformas digitais, que tinha como objetivo discutir, né, ouvir a percepção dos vários atores sobre a necessidade de regular essas grandes big techs, menções à necessidade da gente ter um ambiente mais propício a alternativas também compareceu ali. Nós temos no âmbito do CGI uma Câmara de Conteúdos e Bens Culturais, da qual eu fiz parte antes de assumir a coordenação do CGI, por um período onde a gente tem discutido muito esse tema de alternativas aos monopólios privados, né. E aqui no âmbito do MCTI também temos buscado discutir mecanismos e iniciativas para formação, capacitação e investimento em pesquisa e desenvolvimento na área de plataformas de código aberto. Inclusive, no âmbito do CGI, voltando, também para falar um pouco do CGI, nós temos um convênio com a FAPESP, aonde a gente, financia, com recursos próprios do CGI, oriundos do período em que o registro de nomes de domínio era feito ali dentro da FAPESP e depois isso foi passado para uma gestão compartilhada com o CGI e MCTI. A abertura no próximo período, né, no curto espaço de tempo aí, nós estamos trabalhando esse edital já há algum tempo, de uma linha de fomento, de um edital voltado ao desenvolvimento, de plataformas de código aberto, com base nos debates do Fediverso. Então a gente deve ter aí um financiamento para pesquisas nessa área, colocando aí não só apenas o debate em torno da necessidade da gente ampliar essa discussão, mas também com investimentos para a gente poder fomentar o desenvolvimento soberano de plataformas de código aberto no país. E por fim, dizer que, essa luta também se materializou, numa recente iniciativa orientada pelo CGI, que foi a criação de um domínio, de um novo domínio, né, de segundo nível no Brasil. Vou explicar rapidamente, Thiago, porque eu não sei se Por as favor. pessoas entendem o que é isso, né. Quando você navega na web, você navega através de endereços web, né. Então você procura lá www. Sei lá, não me vem isso, é que o CGI não é um bom exemplo, gente. Então você tem lá, é porque o CGI não tem o segundo, já é o segundo nível. Alquimídia. O Alquimídia.org? É a org, mas tem o social.br, que é a nossa rede Isso, social a agora. nova. Então você navega lá, como é que você chegava no Alquimídia? www.alquimídia.org.br. Então, significa que o .br é o primeiro nível. O que vem abaixo do .br é o segundo nível. .org, .com, .gov, .jus, .bet, que foi
uma iniciativa desenvolvida junto com o CGI, o NIC e o Ministério da Fazenda para criar algum tipo de normatização e legalização das bets. Então, bet legal no Brasil, eu não vou nem entrar no mérito, mas é bet.br, então foi uma forma, esse segundo nível é uma forma de você criar uma taxonomia para navegação na web no Brasil, que dá algum grau de confiança para o usuário. Então, se eu estou interagindo com o GovBR, eu sei que eu estou interagindo com um site de algum órgão governamental, seja do governo federal. Se embaixo disso tiver o nome de um estado, é porque eu estou dialogando com sp.gov.br, então estou dialogando com um órgão. Então, essa estrutura dos níveis, elas trazem uma taxonomia lógica, uma árvore de confiança para o usuário que está navegando na web. E a partir dessa discussão, nós lançamos agora, se não me engano, em setembro, deve ter sido, 1º de setembro, aí o Thiago sabe melhor a data, alguns novos níveis, alguns novos domínios de segundo nível, entre eles o .social.br, justamente para promover uma taxonomia para redes sociais federadas e da organização da sociedade civil, ou seja, dando uma identidade taxonômica dentro da web para esse sistema de plataformas federadas de rede social no ambiente digital. Acho que essa também é uma contribuição que a gente dá objetivamente para organizar esse ecossistema, e agora vocês já têm o alquimedia.social.br para buscar informações sobre essa discussão do Fediverso. Na última reunião do CGI, se não me engano, nós tivemos uma discussão específica sobre plataformas de código aberto e rede federada, não no âmbito da Câmara, no âmbito do pleno do CGI. Nós tiramos, acho que foram 2 horas ou 1h30 de discussão. Então, é um tema que nós temos acompanhado com muita atenção e prioridade, por isso eu fiz questão de estar aqui pessoalmente hoje, porque eu acho que nós não podemos continuar naturalizando essas big techs, essas plataformas cujas arquiteturas funcionam com base na economia da atenção, na captura das nossas emoções, dos nossos comportamentos, para direcionar conteúdos com propósitos de modular comportamentos, interferir nas nossas democracias, e a gente precisa, então, garantir que a gente tem um ambiente mais saudável e, sem dúvida nenhuma, plataformas de propósito voltadas ao interesse público e à articulação da sociedade são um caminho importante nessa perspectiva. Então, Thiago, parabéns pela iniciativa, pelo evento. Um bom dia de debate a todos e obrigada aí pelo convite para estarmos aqui, e bom evento. Obrigada. Valeu, muito obrigado, Renan. Muito bom. Nossa, muito boa essas informações, esse apoio todo que o CGI tem, e saber a atenção que o CGI está dando também a essa questão. Você falou agora essas notícias da questão da pesquisa aí, eu achei muito bacana. Tem a Anne ali aqui da área da pesquisa e outros pesquisadores, então o Flynn, uma galera que a gente conhece, está louco para se pesquisar de forma mais estruturada tudo isso, então são do Fediverso, então tenho certeza que os olhinhos brilharam aí. Também dando também uma comentar que tem no CGI pesquisadores, né, que tem o Henrique e o Rafael Evangelista, que eles estão no Fediverso, vivendo no Fediverso também, e dão contribuições muito bacanas também, diariamente. Só o Rafael, né, o Henrique, ele é da Câmara, desculpa, exatamente, eu preciso melhorar o arranjo do CGI, que é muito espalhado, muito bacana. E também, só antes de passar para o Marco, queria agradecer uma pessoa também. Eu falei, agradeci um monte de gente, não agradeci o cara que eu tô falando faz um mês. Eu acordo falando com ele, durmo falando com ele, que é o Vladimir Cri, que produziu esse evento. Muito obrigado, Vlad, que está circulando aqui. O Vlad produziu o evento todo. Então, queria agradecer ele também. E, né, às vezes muito perto da gente acaba nem lembrando, mas enfim, o Vlad, muito obrigado aí por tudo que você está fazendo agora, cara. Queria passar para o Marco. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Marco Konopak, eu sou assessor especial do ministro Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Queria agradecer e dizer que é uma honra estar aqui ao lado da Renata
Miele, do Thiago Escarnio, e nesse importante dia a gente pensar um pouco sobre tecnologia como bem público e que deve ser tratado como um direito de todos e todas, obviamente. E eu sou uma pessoa que estou há algum tempo já acompanhando essa luta do Thiago nos diferentes espaços de discussão sobre governança da internet, no Fórum da Internet, em Curitiba, né? A gente teve um evento para tratar desse tema. Sei que é uma questão que já não é de hoje que a gente trata disso, apesar de que hoje esse tema está muito premente, em especial por conta, enfim, do debate sobre soberania e sobre soberania tecnológica, sobretudo, né? Esse foi um tema que, com as questões trazidas recentemente sobre as disputas de tarifas, as ingerências muitas vezes que foram tentadas serem realizadas dentro do território nacional, esse tema da soberania foi muito destacado, né, chamou muita atenção, e o mais interessante é que isso também permeou aí os diferentes debates públicos nos diferentes setores da sociedade, né? Então, e aí, obviamente, como a gente está inserido dentro desse canal e desse debate, a soberania digital, eu acho que é o tema que mais nos salta os olhos. E eu gostaria de trazer aqui, como representante da SECOM, em especial, e destacar que o tema da soberania digital é parte da agenda estratégica de governo. É uma questão que se está trazendo e levando a cabo esse debate, e ter espaços como esses, né, fomentados, enfim, pela Alquimídia aqui no evento do Web Social BR, mas o CGIBR também, e o MCTI trazem muito esse debate, as discussões que a gente vem fazendo no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, representam essa vontade do governo de trazer esse tema para o centro e tratar isso de uma forma consistente, né, envolvendo os diferentes campos e setores da sociedade. Mas é legal trazer também um pouco um pano de fundo sobre essa questão de soberania, né, porque quando a gente fala sobre soberania digital, o tema soberania ele é muito controverso, muitas vezes, né? Soberania está muito associada à questão da gente ter o domínio sobre um território, ou autonomia sobre controle sobre o território. Soberania vem, enfim, de uma etimologia muito mais antiga, que tem a ver com relação à soberania dos soberanos, né? Que seriam os grandes reis absolutistas que controlam e têm o domínio completo sobre o território. E aí, muitas vezes, também, quando a gente transfere esse debate para a soberania digital, às vezes isso está muito conectado também à ideia de que a gente tem que ter o controle completo da tecnologia, e que muitas vezes também até se contradizem quando a gente debate a questão sobre a propriedade sobre o desenvolvimento tecnológico, ou quem deve ter controle sobre o desenvolvimento tecnológico, e isso se contradiz quando a gente pensa a tecnologia como bem público, né? Enfim, a gente hoje tem aí uma sobrepujança, né, sobre determinados atores globais no campo da tecnologia, que justamente exercem esse poder extremo e até desproporcional sobre os seus recursos tecnológicos. E aí a gente está falando das plataformas, das grandes plataformas, dos grandes conglomerados de tecnologia. E aí a alternativa, muitas vezes, se a gente fala de soberania digital e soberania digital brasileira, às vezes parece que a ideia é construir um anteparo que possa fazer frente a esses grandes conglomerados. Só que a gente sabe que, enfim, se a gente for pensar nisso tudo como uma corrida, né, talvez a melhor estratégia não seja justamente botar bilhões e bilhões de dólares ou de reais para construir esses anteparos, essas grandes frentes como enfrentamento desses grandes conglomerados, mas talvez uma alternativa seja justamente apostar na força da ação coletiva, das mentes brilhantes que a gente tem no território brasileiro, para justamente pensar como que, a partir de protocolos abertos, tecnologias abertas, a gente pode valorizar o principal componente que eu acho que está inserido quando a gente pensa em soberania, que é a autonomia e a liberdade para decidir o nosso futuro sobre
o que nós queremos fazer enquanto nação e para qual direcionamento a gente quer dar os nossos esforços. E a gente sabe, notadamente, que, em especial, quando a gente fala deste governo, que o nosso principal objetivo é justamente acabar com as injustiças sociais, acabar com a pobreza, e criar oportunidades para a população mais pobre e acabar com, ou pelo menos diminuir, as desigualdades no nosso país, né? Então, isso é refletido em diferentes ações, não só nesse campo da soberania digital e da tecnologia, mas recentemente vocês viram a sanção do presidente Lula com relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e descontos até quem ganha até R$ 7.000, que vai justamente nesse sentido, de criar um equilíbrio de oportunidades e de acesso, né, a essa população. Só que quando a gente fala de soberania, desculpa, eu não, como é que está o tempo aí, Thiago? Você também está controlado? Tranquilo. Eu estou fazendo uma fala mais conceitual para chegar onde eu quero chegar. Uma conversa aqui que a gente vai fazendo, né, Murilo? O presidente Lula, num evento recente, Territoriais de Cultura, que é um programa do Ministério da Cultura, teve o lançamento lá no Palácio, e ele encerrou a fala convocando aqueles agentes territoriais, que são agentes que estão espalhados em todo o território nacional, que estão nos territórios, enfim, inseridos, conectados com as essências da comunidade. Ele falou que essas pessoas, os agentes, eram a guerrilha cultural que o Brasil precisava fazer para fazer a disputa real de valores que nós defendemos dentro da sociedade, né? E eu acho que, quando a gente fala de soberania, de protocolos abertos, eu acho que esse chamado cabe também quando a gente debate essas questões nesses espaços como o do Web Social BR. Assim, eu acho que a gente pensar a valorização de protocolos abertos, a interoperabilidade de tecnologias, a valorização de desenvolvedores que pensam essas soluções de maneira aberta e compartilhada. Aí eu acho que está o nosso elemento principal de pensar a soberania digital do Brasil, né? Então, quando a gente está falando de protocolo aberto, é importante pensar que justamente esses sistemas podem conversar entre si e não evitar, né, o que as plataformas Big Techs fazem hoje, justamente, que é fechar esses componentes, mudar esses jardins, né, e também contrapor de maneira política a opacidade que está sendo construída. Eu acho que muitos de vocês acompanham esse debate, né, mas existe uma coisa que nos preocupa bastante, que é justamente a crescente opacidade dessas plataformas de mídias sociais, que cada vez mais se fecham e não permitem o compartilhamento de informações sobre os conteúdos que circulam ali, quem acessa esses conteúdos, para onde, por exemplo, as publicidades digitais alcançam. E aí isso, obviamente, passa por uma questão também de debate sobre direitos e de proteção da infância, da adolescência, ou também de direitos dos cidadãos, dos consumidores brasileiros, que muitas vezes são vítimas de golpes dentro desses espaços e que essa opacidade, muitas vezes, acaba prejudicando justamente a fiscalização, o enfrentamento a essas questões. Então, eu falei tudo isso de soberania digital para, enfim, destacar que isso é parte da nossa agenda estratégica de governo, isso está na pauta, está sendo colocada, e por isso também, pensando e conectando esses temas, a SECOM, ela vem justamente estudando a implementação de uma instância do governo para pensar isso, como que também o governo brasileiro, o governo do Brasil, se insere dentro desses espaços, pensando não só como fomentar esses protocolos, né, mas também divulgar, né, a existência desses espaços que podem ser valorizados e apropriados aí por toda a população brasileira. E aí, então, eu fico feliz da iniciativa, saúdo mais uma vez o Thiago Escárnio, por ter puxado essa discussão, trazido isso para o centro da pauta, trazido aqui para Brasília, justamente para, eu acho que aí um momento importante também de a gente aprender com a comunidade o que está se fazendo e também para a gente conseguir avançar nesses estudos
que a gente vem fazendo dentro do governo. Obrigado, Sarno, pelo convite e desejo um ótimo evento para vocês. Muito bom. Valeu, Marco. O Marco, ele escreveu um artigo lá no Fórum Mundial de Mídia Livre, do último debate que a gente fazia, né, Renata? Os Fóruns Mundiais de Mídia Livre eram eventos paralelos ao Fórum Social Mundial. Começo dos anos 2000, e a gente já falava em ecoprotocolos, né? Era ecoprotocolos, protocolos livres. E nada mais eram do que já que o ActivityPub que a gente tem hoje, que era. Então, o Fediverso, ele materializa muita coisa que a gente já queria naquela época. Né? Ele estava engateando naquela época, a gente também não as coisas não se conectavam, mas muita coisa que a gente já discutia conceitualmente, hoje a gente tem já a possibilidade real de executá-las. É isso que é tão empolgante, né, para a gente que está há um tempinho já com essas bandeiras da democratização da comunicação, da informação. Então, fico muito contente. Queria agradecer muito vocês. É importante a gente ter pessoas como vocês que fazem parte desses movimentos já, né, há algum tempo e conhecem bem essas pautas, que é muito bom ver vocês, né, ocupando esses espaços institucionais. Eu acho extremamente importante que o governo também dê esse tipo de atenção, né, e que o governo, que as organizações se organizem, né, atuem dessa forma e tenham pessoas que estão atentas também, órgãos, enfim. É muito interessante, é muito importante que essas amarrações que a gente está fazendo aqui. Queria muito agradecer vocês, convido vocês a continuarem aqui para assistir agora e participar também. O pessoal agora vai fazer uma apresentação sobre o que é Fediverso, né? O povo que está aí nas redes federadas acompanhando pode comentar, e quem não estiver acompanhando, tem um chatzinho ao lado da tela desse programa chamado PeerTube, que vocês estão utilizando, isso aí é Fediverso. Tem um chatzinho ao lado da tela, vocês podem mandar perguntas daqui a pouco para mim, para o Fred, comentários, enfim. Quem quiser participar online, tem a forma de participação online. Se você está em Brasília, também pode vir dar um pulinho aqui, tá bacana, tá lindo. Então é isso, muito obrigado, queria agradecer vocês e chamar o Fred já. Daqui a pouco a gente continua com mais conteúdo.